libertando das prisões de vícios. Como se ver livre dessas prisões? Eu estava observando que muitos dos vícios que hoje recebem talvez outros nomes, né? Eles já estavam presentes na Bíblia. Por exemplo, o alcoolismo, né? E as consequências disso, né? A gente observa, em um determinado momento, lá no livro de Gênesis, que Ló, ele se deixa ser embriagado pelas suas duas filhas e elas acabam tendo relacionamento sexual com o seu próprio pai, Ló, e acabam se engravidando. Olha, então você observa aqui, né, hoje receberia outros nomes, né, esse tipo de comportamento, né, mas você observa ali um pai engravidando uma filha, um pai engravidando a segunda filha, como resultado de um quadro de alcoolismo, né, de bebedeira. Ele bebeu, ficou bêbado, ficou passado, né? Ali também no livro de Gênesis, a gente vai observar um outro personagem chamado Noé. Logo após o dilúvio, a Bíblia diz que ele faz um vinhedo, né? Uma vinha, e ele produz ali álcool, vinho, né? E ele se embriaga. E eu imagino que o se embriagar não foi apenas uma vez, né? Mas com certeza ele se embriaga a tal ponto, diz a Bíblia, que ele fica nu. Quer dizer, ele fica passado. E um dos seus filhos, Cã, ele expõe essa vergonha do pai, né? E ele, por causa disso, ele é amaldiçoado. Então, uma porta que foi aberta por Noé fez com que, através da bebedeira, do alcoolismo, né, de um quadro de embriaguez, fez com que ele pudesse expor o filho e o filho fizesse algo desagradável e foi amaldiçoado por isso. Então você observa já na Bíblia quadros de alcoolismo. E com relação à sexualidade, né, essa vida prosmíscua, a gente observa Sansão, um homem de Deus, nazireu desde o ventre materno, separado por Deus, e ele tendo essa compulsão por sexo. E não importava a origem das suas parceiras para ele praticar sexo. Olha que coisa, isso levou ele, de certa forma, a uma morte prematura, né? Desobedecer pais, tudo isso por causa dessa compulsão sexual. E um outro personagem também que desenvolveu mesmo quadro, né, é o rei Salomão. A Bíblia fala desse rei que ele teve 700 mulheres, ou 700 concubinas, 300 mulheres, ou seja, mais de 1000 mulheres. E a Bíblia é clara que essas mulheres corromperam o coração de Salomão. E por causa disso, ele construiu altares a outros deuses que não são deuses. Olha que coisa terrível que é quando a pessoa ela está refém, cativa do vício. Agora, os vícios, eu observei, fiz 2 listas sobre que os vícios, eles podem ser por causa de substâncias, podem ser vícios comportamentais. Veja esses tipos de vícios de substância. O alcoolismo, como já mencionei, Noé e Ló, as drogas ilícitas, né, as mais diversas aí, cocaína, crack, naftamina, metanfetaminas, né? São vários tipos de drogas, né? E cada vez eles estão desenvolvendo mais drogas ilícitas. O próprio cigarro, que é uma droga lícita, porém que mantém a pessoa dentro de uma prisão. Medicamentos, tem pessoas viciadas em medicamentos. Então, isso aqui são alguns tipos de vícios onde as pessoas são reféns de substâncias, mas existem os vícios comportamentais, que são jogatinas, né? E agora está para ser aprovado, né? Esses jogos
online. Então, com certeza, vai aumentar a quantidade de pessoas cativas desses vícios. Vícios na internet, nas redes sociais, né? Vícios de pornografia, vícios de compras. Tem pessoas que são extremamente compulsivas para comprar e por causa disso estão aprisionadas em prisões de dívidas, estão aí com seus nomes com restrição ao crédito e por aí vai. Vícios em exercícios físicos, né? São os famosos marombas, né? Que as pessoas às vezes se entopem até de anabolizantes e tantos outros medicamentos, né? Para eles se tornarem, terem uma expressão de força, né? São viciadas, né? Não saem de academia. Vícios de trabalho, tem pessoas viciadas em trabalhar, são os famosos workaholic, né? São pessoas que trabalham continuamente, são viciadas. Ou elas são viciadas porque elas não querem voltar para casa, ou elas são viciadas porque elas querem alcançar algo, que aí já entra num outro tipo de vício, que é o vício da ganância. E a gente vê um personagem bíblico que por causa da sua ganância, ele vende Jesus e ele acaba tirando a sua própria vida. A ganância, né? O desejo por mais. O vício de transtornos alimentares, por causa disso a obesidade, problemas cardíacos, anorexia e tantos outros tipos de vícios. O que fazer? O que fazer para se libertar dos vícios? Eu costumo trabalhar com uma imagem que eu acho ela muito interessante, que é essa imagem aqui. Eu chamo ela de a árvore dos vícios. A árvore dos vícios. Então, você observa os galhos e as folhas, são os tipos de vícios. E a gente chama os vícios, aqueles que a gente detecta, como sintomas. Não é a causa. Não é a causa. Ali está internet, pornografia, álcool, religião, sexo, drogas, TV, jogos de azar, pessoas codependentes, comida, trabalho. Então, são os mais diversos tipos de vícios e ali está implícito, né? Vícios comportamentais e vícios adquiridos ou mantidos através de substância. Então, a primeira coisa que a gente precisa para se ver livre de vícios é você cair em si de que você está viciado, né? Eu fui viciado em cigarro, fui viciado em bebida alcoólica e para que eu pudesse trilhar o caminho rumo à libertação dessa prisão sem muro chamada dependência química ou dependência de comportamental, a gente precisa, em primeiro lugar, ter essa consciência. Eu estou dependente, eu estou viciado, eu preciso de ajuda. Então, essa é a primeira coisa, é o cair em si. O segundo passo que eu observo para a pessoa se ver livre, né, da dependência ou do vício, é a pessoa descobrir qual é a causa, ou seja, são as raízes, o que é que está dando sustentação àquele vício. Por quê? Porque, de repente, a vergonha pode ser uma dessas raízes. Sabe quando a pessoa foi envergonhada dentro de casa, foi envergonhada na escola, às vezes por causa de alguma limitação física e assim por diante. Então essa pessoa, devido à vergonha ou à timidez paralisante, ela é apresentada de repente a algum tipo de droga ou substância que de repente deixa ela corajosa, deixa ela com aquele sentimento, né, de que ela pode todas as coisas. Então muitas vezes a vergonha tem sido a raiz que tem levado as pessoas a algum tipo de dependência, seja de substância ou comportamental.
A culpa, às vezes advindo, né, de uma bobagem que a pessoa fez, de um pecado que a pessoa cometeu, pode ser também uma raiz. O medo, a solidão, o luto, a ira, ou mesmo fatores hereditários. Porque alguém que foi gerado dentro de um ventre, aonde esse ventre recebia não apenas nutrientes saudáveis, mas recebia nicotina, recebia altos níveis de teores alcoólicos, com certeza esse ventre ele vai gerar uma criança já com alguma genética de álcool, de alguma substância química no organismo dessa criança. Então, são os fatores genéticos, né? Então, segundo passo é a pessoa descobrir o que é que levou a pessoa à dependência do vício. O que? O que levou a pessoa? Né? São situações que aconteceram dentro de casa, porque dentro ainda, as raízes elas crescem no solo. A gente chama de solo aquilo que às vezes é a verdadeira causa, o abuso físico, essa criança dentro de casa que sofria espancamento, violências, limitações de todo tipo. Com certeza, devido à vergonha que passou diante de amigos da escola, vai levar essa criança à rebelião. E com consequência da rebelião, ele vai entrar num processo de destruição e de querer envergonhar os seus progenitores ou os seus abusadores. O abuso físico. Eu não estou entrando aqui nem na questão sexual, não é verdade? Porque é um outro tipo de abuso, né? Que é um outro tipo de coisa, de ferida, de trauma, que leva as pessoas, de repente, a viver a vergonha, um sentimento de culpa e, por consequência, para sufocar essa dor, essa tristeza, essa pessoa ela envereda por algum tipo de vício, algum tipo de comportamento inadequado, inapropriado diante da sociedade, diante da sua própria expressão de fé, abusos emocionais, abusos espirituais. Sabe quando a criança dentro de casa, na escola, ela foi muito pressionada, né? Cobrada, muitas vezes antes da época, por posicionamentos, e ela, então, agora ela se revolta, ela se rebela, ela, então, procura um escape. Há pessoas que têm aí, de repente, hoje está muito em moda, né? Essa questão da pornografia, que tem gerado a destruição de casamento. Por que alguém é jogado nesse ambiente e fica cativo nesse ambiente de pornografia? Alguma coisa o levou para lá e alguma coisa o está mantendo lá. Então, o que fazer para ajudarmos algum ente querido nossos para se libertar dos vícios, sejam de substâncias ou comportamentais? Existe uma saída. A gente observa que não basta as pessoas tirarem elas do Egito, ou seja, tirar, está viciada em pornografia, desconecta ela, né? Tira ela do online, ela não vai mais ficar viciada. Não adianta você tirar a pessoa do Egito, não adianta você tirar a bebida de frente da pessoa, precisa tirar a pessoa, o Egito de dentro da pessoa, precisa tirar a bebida de dentro da pessoa, precisa tirar a compulsão pela pornografia, compulsão sexual de dentro da pessoa. Uma das grandes falhas das casas de recuperações, porque elas não conseguem ter índice de cura e libertação de adictos, é porque elas simplesmente, durante 7 meses, 9 meses, tiram a pessoa do Egito. Então ela fica ali restrita, não consegue ter acesso àquilo que era o objeto do seu vício,
E quando termina aquele período, né, de prisão, né, ou de restrição, aí ela volta para o seu habitat natural, onde ela tem acesso novamente àquilo que a prendia e ela se torna presa de novo. A gente chama isso de recaídas, né? Então, precisa-se trabalhar com as causas, com as raízes, com aquilo que levou a pessoa a ficar presa ou refém daquele vício. Então não existe uma fórmula mágica. É por isso que às vezes eu sou procurado por pessoas que dizem assim: pastor, meu marido está viciado em redes sociais, está viciado em pornografia, está viciado, ele não para de beber, eu já falei para ele, e ele sabe que é pecado, mas ele vive praticando esse tipo de prática, né, de vício. O que fazer? Como eu disse, não adianta você tirar a pessoa do Egito, você precisa tirar o Egito de dentro da pessoa, né? E eu costumo dizer que quando você consegue convencer uma pessoa dessa, que eu já tive bastante êxito usando essa ferramenta, vamos dizer assim, totalmente acessível a nós que somos cristãos, é quando você reconhece que você não consegue ter o domínio sobre o seu vício. Por mais que você se esforce, você não consegue. Volta e meia você se vê praticando aquele tipo de vício. O que fazer? Primeiro, ter a consciência, como eu disse, que somos viciados. Segunda coisa, que eu vejo que isso é importantíssimo e imprescindível para uma pessoa se ver liberta. A pessoa, como cristã, ela precisa entender que Deus não tira nada dela. Deus não tira nada dela. Mas tudo que a pessoa se propõe a entregar a Deus, Deus recebe. Por isso que a Bíblia diz assim: lançai sobre ele toda a vossa ansiedade, toda a vossa preocupação, porque ele tem cuidado de vós. Então não adianta você ficar pedindo a Deus: Deus, tira de mim a ansiedade, tira de mim a preocupação, tira de mim o prazer pela pornografia, tira de mim o desejo pelo álcool, tira de mim o desejo por outras pessoas que não a pessoa com a qual eu me relaciono, tira de mim. Deus não tira nada de ninguém. Porque se ele tivesse essa prerrogativa, então nós teríamos uma justificativa. Sabe por quê? Porque a gente iria dizer o seguinte, falar: não, eu já falei para Deus tirar. Se Deus não tirou, é porque ele não quer tirar. Não é verdade? Então a gente teria essa desculpa para podermos continuar praticando o vício. Então Deus não tira nada de ninguém. Mas se você lançar sobre ele esse seu desejo, essa sua vontade, com certeza você vai obter êxito. Um personagem que obteve êxito mesmo no fim da sua vida foi o próprio Sansão, né? Depois dele se ver naquela situação, devido à sua própria compulsão, né, sexual, o seu envolvimento com Dalila, o abrir o seu coração com quem ele não deveria ter aberto, devido a esse quadro, né, de compulsão, de vício que ele tinha, né, por sexo, por mulheres, né, e depois ele é preso, mas aí ele cai em si, ele se arrepende, ele pede para o Senhor mais uma vez dar força para ele destruir os seus inimigos. E é interessante que Deus dá novamente força para ele. É como se ele reconhecesse: Deus, eu errei, eu falhei, eu estou aqui por meus méritos, por causa dos meus vícios, me dê mais uma chance. E Deus deu chance a ele. Eu acredito que assim como Deus me libertou dos vícios que eu tinha, eu tenho observado Deus libertando muitas pessoas dos seus vícios. Por que a gente usa essa expressão Deus libertar? É porque essas pessoas caíram em si e entregaram para Deus aquilo que as dominava, né? E quando a gente entrega a Deus aquilo que nos dominava, nós ganhamos de Deus o senhorio dele. E aí então a nossa vida passa a mudar. Se você é alguém que tem algum tipo de vício, seja de substância ou comportamental,
eu quero convidar você a ter esse entendimento e aí então trilhar esse caminho que vai tirar você de toda a prisão de vício. Eu quero orar por você e por aqueles, né, que estão cativos, né, nos vícios. Não são poucas as famílias que estão destruídas por causa da drogadição, por causa do álcool, destruídas emocionalmente, relacionalmente, financeiramente e espiritualmente, e não são poucas. Na sociedade, de certa forma, não tem nem como, muitas vezes, lidar com isso. Por isso que existem as cracolândias da vida, né? Nos mais diversas cidades. Às vezes a gente observa que são apenas nos grandes centros, mas aqui mesmo, onde a gente mora, nessa cidade aqui, né, no interior do estado de São Paulo, aqui mesmo nós temos a nossa própria Cracolândia e temos outros pontos onde as pessoas se entram em drogadição, né, e os mais diversos lugares onde há as drogas lícitas, né, onde há os narguilés da vida, onde há as bebidas e tantas outras tipos de situações que levam as pessoas a outros tipos de pecados e comportamentos destrutivos e por aí vai. Eu quero orar porque eu sinto isso no meu coração, porque há muitas mães que estão chorando por verem os seus filhos escravizados por vícios, há muitos cônjuges que estão chorando, lamentando porque os seus casamentos, seus relacionamentos foram destruídos por causa dos vícios, há muitos pais, há muitos homens que se veem numa situação em que suas finanças entraram em colapso por causa dos vícios dentro de casa. Eu quero orar nessa hora. Nosso Deus e nosso Pai, nesta manhã nós reconhecemos o Senhor, como nosso Salvador, e reconhecemos que somos frágeis, somos limitados para lidar com muitas situações que querem nos aprisionar ou que nos têm aprisionado, mas nessa manhã nós buscamos a ajuda do Teu Espírito Santo, para que nos dê força para trilharmos o caminho da libertação dessa prisão chamada vício, seja ela de substância, seja comportamental. Meu Deus, muitos lares têm sido destruídos, muitas vidas têm sido destruídos, muitos sonhos têm se tornado pesadelos, muitos projetos têm fracassados por causa dos vícios, por causa dessa coisa silenciosa e muitas vezes até permissível pela sociedade. Senhor, tem misericórdia, dê graça a cada um desses homens, mulheres, moços e moças e crianças e ajude-os a trilhar esse caminho da libertação. Ajude-os a entregar ao Senhor aquilo que as está mantendo no cativeiro. Seja a pornografia, seja o desejo pelo álcool, seja o desejo pelo sexo ilícito, seja o desejo de estar ali na jogatina, nas redes sociais. Meu Deus, em nome de Jesus, ajude a cada um de nós a vermos livres e os nossos ver livres de todo cativeiro de vício. Senhor, só o Senhor pode nos ajudar. E só o Senhor é suficiente para fazer a obra completa, a obra perfeita. Então faz, ó Deus, e abençoe cada uma dessas famílias e lares representados nessa live. Pai, no nome de Jesus que eu oro e é no nome de Jesus que eu agradeço. Amém, amém e graças a Deus. Deus abençoe a vida de cada um de vocês. Dê uma olhadinha nessa árvore aqui. Olha só como ela mostra os sintomas e a causa. Quando você remove as causas, os sintomas desaparecem, ok?